Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura de um novo capítulo do livro Agora que Sou Mãe, os Desafios e Aprendizados da Maternidade, escrito por Flávia Kalina. Alimentação. Há quem diga que quando criança, nós não fazemos distinção entre o gordo e o magro. Então, se uma criança percebe a si mesma ou ao próximo como gordo, é porque algum adulto, em algum momento, apontou isso para ela. Eu me lembro de não só me perceber como gordinha, mas também de ouvir algumas pessoas me dizendo que eu era fofinha, cheinha, rechonchuda. Entendo que a intenção delas nunca foi me machucar, mas hoje sei que não há absolutamente nenhum benefício nesse tipo de comentário, por mais que ele esteja feito de maneira carinhosa. Prova disso foi a relação, de certa forma, conturbada que eu desenvolvi com a minha alimentação. Sempre, em todas as refeições, eu era tomada por uma sensação estranha, de que eu estava fazendo alguma coisa errada ou comendo mais do que deveria. O meu problema nunca foi a comida em si. Eu sempre comi de tudo, inclusive vegetais e frutas, mas com o ato de me alimentar. Um pouco antes de engravidar, eu havia acabado de sair de uma das incontáveis dietas que fiz ao longo da vida. Pela primeira vez, eu sentia que estava de fato me reeducando, mudando meus hábitos, em vez de simplesmente cortar calorias ou de me privar de certos alimentos. Tanto é que, mesmo tendo eliminado 17 quilos, eu continuava comendo com prazer e me sentindo satisfeita, porque aprendi a apreciar alimentos nutritivos e a evitar o excesso de comidas rápidas ou industrializadas. Essa é uma consciência que eu mantive durante as minhas gestações e procuro praticar até hoje, não só comigo, mas também com os meus filhos. Isto porque acredito que uma boa alimentação é a chave para uma vida longa e saudável. Amamentação. Em termos de amamentação, nada é mais saudável para um bebê do que o leite materno. Além de suprir todas as necessidades nutricionais da criança, dispensando inclusive a água nos 6 primeiros meses de vida, o leite materno é prático porque está sempre ali pronto no corpo da mãe. Estudos apontam ainda que o alimento ajuda no desenvolvimento do sistema imunológico e do QI, que é o coeficiente de inteligência da criança, além de ser mais facilmente digerido pelo bebê do que as fórmulas industrializadas. Sem contar os benefícios emocionais que a amamentação proporciona. Ao aleitar um filho, uma mãe libera grandes quantidades de ocitocina, também conhecida como o hormônio do amor, que ajuda no desenvolvimento do afeto incondicional e na aproximação entre os dois. Por ser um ato de intenso contato físico, a amamentação também contribui para suprir as necessidades emocionais do bebê. Afinal, é um momento em que a mãe toma o filho nos braços e dá uma atenção integral a ele, acolhendo e tranquilizando. Por todos esses motivos e também por ser um ato completamente natural, ao contrário da fertilização in vitro que eu fiz para poder engravidar, amamentar era um desejo muito forte para mim. Independentemente das dificuldades que eu pudesse ter, eu tinha certeza de que eu amamentaria. Eu enxergava o aleitamento como uma possibilidade de conexão com a minha filha e com a natureza humana. Nesse momento, você deve estar se questionando, será que é realmente tão maravilhoso assim? Será que quando eu tiver o meu bebê eu vou conseguir dar de mamar tranquilamente? Ou se você já está com seu bebê no colo, pode estar pensando, Flávia, é muito lindo tudo que você está dizendo sobre a amamentação, mas eu não estou conseguindo, porque sinto muita dor. E é por isso que eu vou compartilhar toda a minha experiência com você, inclusive os fatos nada românticos ou glamurosos. Sempre escutei histórias de mães que tiveram dificuldade para amamentar. Ou o bico do seio rachava, ou o leite não saía, ou o peito empedrava, ou acontecia tudo isso simultaneamente. A minha própria mãe teve dificuldades, mas eu, como não tinha experiência alguma com a amamentação, resolvi me apegar ao lado bom do ato. É natural, é prático, é divino. Certamente eu não teria problemas, mas bastou voltar da maternidade para eu perceber que estava enganado. No hospital, amamentar era uma maravilha. Todo o tempo, eu tinha orientação dos melhores profissionais. Faz isso, faz aquilo, segura assim. Acontece que ao chegar em casa, a amamentação deixa de ser assistida e passa a ser intuitiva. Nos primeiros dias, eu tinha certeza de que estava fazendo da maneira correta e de que aquela dor era apenas porque eu nunca tinha amamentado na vida. Com o passar dos dias, fui percebendo que poderia ter algo errado.
Então, uma semana depois do nascimento da Vitória, eu aproveitei para tirar as minhas dúvidas em uma consulta, que já estava previamente marcada com um especialista em amamentação. E foi um momento crucial na minha vida de mãe de primeira viagem. Assim, eu entrei no consultório. A profissional me pediu para eu amamentar a minha filha, para que ela pudesse ver o que estava acontecendo. O primeiro comentário dela foi uma pergunta: seu seio está doendo, não está? Sim, respondi, intrigada com o conhecimento da mulher. É porque a sua filha não está bem posicionada. A boca dela está muito na pontinha do seu seio, enquanto o ideal seria que ela abocanhasse a auréola inteira. Então, ela posicionou a Vitória de uma maneira completamente diferente e pediu para que o Ricardo prestasse atenção, porque o olhar dele, externo ao ato, seria imprescindível para que eu pudesse ter sucesso na amamentação. A princípio, eu sentia certa vergonha de tirar meu sutiã na frente dele de uma maneira tão vulnerável e não sexual. Eu estava inchada, com a barriga grande, descabelada, sem maquiagem, mas aos poucos fui entendendo que ele é meu parceiro, o pai da minha filha, e teria de participar daquilo junto comigo. Essa minha mudança de percepção foi essencial, porque aceitar a ajuda dele fez toda a diferença. Ele conseguia ver de frente como eu e a Vitória estávamos posicionadas e me orientava. Acho que ela está torta ou ela não está abocanhando direito. Apesar da orientação do Ricardo, que foi fundamental, eu ainda sentia dor nos seios. Então eu resolvi ligar para a especialista em amamentação, que me indicou alguns vídeos no YouTube. E como a pessoa visual que sou, foi só ir assistindo aos vídeos que, de fato, fui aprendendo o que fazer. Outro artifício que me ajudou muito a driblar a dor dos primeiros meses foi o bico de silicone. Uma peça fina e macia para encaixar sobre o mamilo e a auréola e facilitar, assim, o abocanhamento do bebê. Apesar de ter sido, junto com a pomada de lanolina, um produto indispensável para recuperar o tecido do meu seio, não posso dizer que o seu uso seja prático. Além de precisar lavá-lo a cada mamada, porque o leite materno é bem gorduroso, eu tinha de andar com ele na bolsa, guardando num potinho. Então, quando estávamos em algum lugar público e a Vitória queria mamar, não era simplesmente abaixar a blusa. Eu tinha de pegar o bico no potinho, encaixá-lo no meu seio antes, finalmente amamentar a minha filha. E sempre com a preocupação de cobrir os seios. Não que eu ache errado mamãe amamentar-se em público, de forma alguma. Mas é que eu, particularmente, sempre fui muito discreta. Era durante esses momentos de dificuldade que eu entendi as mães que desistem de dar o leite materno a seus filhos. É claro que cada caso é um caso, mas amamentar não tende a ser um processo simples. Há mães que, como eu, ficam com os mamilos machucados. Há mães que não podem amamentar por conta de algum tratamento médico. Há mães que precisam voltar ao trabalho enquanto seus bebês ainda são pequenos, de 2, 1. Ou se acostumam ao trabalhoso processo de tirar o leite com a bombinha e congelá-lo, ou passam a dar o leite industrializado aos filhos. Eu cheguei a desenvolver mastite, que é uma inflamação das glândulas mamárias devido à obstrução dos dutos do leite. Meu seio empedrou, inchou. Eu sentia tanta dor que chegava a chorar. O que me confortou é que eu já trabalhava de casa e que, portanto, consegui me cuidar e me dedicar à minha recuperação. Mas entendo que nem todas as mães têm esse privilégio e aproveito para reforçar a importância de pedir ajuda. Às vezes, a gente se compara muito com outras mães, achando que elas sempre sabem o que estão fazendo, que elas são excelentes e que, ao contrário de nós, nasceram para a maternidade. Mas isso não é verdade. Cada mãe tem suas dificuldades e, se as suas parecem insuperáveis, você precisa buscar ajuda, seja porque você não se sente feliz, porque tem dificuldade para amamentar, porque tem dúvidas sobre como agir ou porque não está conseguindo conciliar a maternidade com o casamento. Buscar auxílio não é um sinal de fraqueza, mas sim uma postura muitas vezes necessária. Juntas, seremos boas mães. Sozinhas, tendemos a nos isolar na nossa autocrítica e a nos desesperar num mar turbulento e sem perspectiva de calmaria. Produtos indispensáveis no processo de amamentação. Alguns produtos ajudaram bastante a tornar mais tranquilo o processo de amamentação. Foram eles: a almofada meia-lua, para apoiar os seus braços e a cabeça do bebê enquanto ele mama. Reduz a tensão muscular nos ombros e no pescoço da mãe, em função de segurar o bebê na posição de amamentação. Poltrona para amamentação. Durante a amamentação da Vitória, relutei para comprar e me arrependi. Acabei amamentando no sofá ou na cama com travesseiros apoiados, mas nunca encontrava uma posição ideal. Tanto é que tive de buscar ajuda com um quiropraxista para ajustar a minha coluna. Achei que fosse ficar corcunda para sempre. Conchas de amamentação.
Para colocar nos seios, entre uma mamada e outra. Trata-se de um escudo com um furo no meio, que deve ser usado sobre o mamilo para ajudar a tornar o bico mais protuberante. À medida em que estimula o leite a ir saindo aos poucos, também evita que o seio empedre. A concha pode ser usada por um tempo até os seios se acostumarem à amamentação e não doerem mais. Depois não é mais necessária. Bico de silicone. É uma peça que deve ser encaixada sobre o mamilo no momento da amamentação, possibilitando ao bebê abocanhar a auréola do selo com mais facilidade. Arrisco dizer que foi o utensílio mais essencial e que sem ele, certamente, a amamentação da Vitória estaria comprometida. Muitas mulheres, porém, não precisam de bico de silicone para amamentar. Pomada de lanolina. Protege e ajuda a regenerar os mamilos rachados, além de aliviar bastante a dor. E há um produto natural que pode ser ingerido pelo bebê sem problemas. Bomba para tirar leite. Logo depois do parto, eu tive de fazer uma tomografia, porque eu estava sentindo muita dor nas costas e os médicos desconfiaram de uma possível embolia pulmonar. Para realizar o exame, precisei tomar contraste, o que me impedia de amamentar. Portanto, antes de ingerir a medicação, eu usei a bombinha para extrair o máximo de leite possível e guardá-lo na geladeira em garrafinhas para amamentar a Vitória no período em que eu estivesse impossibilitada de amamentar. Também me lembro de ter usado a bomba para aliviar o empedramento nos seios quando tive mastite. Absorvente de seios. Se a mulher tem muito leite, ele pode vazar na roupa e no sutiã, deixando-a constrangida em locais públicos. Para isso, existem os protetores descartáveis para seios, que são usados dentro do sutiã e absorvem o excesso do leite. Introdução de novos alimentos à rotina do bebê. Durante os primeiros 6 meses de vida, eu seguia estritamente todas as orientações médicas. E a Vitória não teve nenhum contato com outro alimento que não fosse o materno, leite materno. A sensação de produzir com meu próprio corpo tudo que minha filha precisava para se nutrir foi indescritível. Mas tão logo ela completou 6 meses, me senti bastante animada em introduzir novos sabores à rotina alimentar dela, porque ela já demonstrava interesse pelo que eu e o Ricardo comíamos. O primeiro alimento sólido que a Vitória provou foi a pera. Eu estava comendo e ela não parava de me observar. Nunca vi os olhos dela tão arreglados em toda a minha vida. Parecia que ela estava diante da 8ª maravilha do mundo. Então entreguei a fruta nas mãos dela e ela se pôs a morder e a mastigar com aquela boquinha ainda sem dente nenhum. Foi emocionante demais ver a alegria dela com o sabor docinho. Depois da pera vieram outras, e também ervilha, abacate e banana. Conforme eu cozinhava para mim mesma, ia dando para ela provar, seguindo uma técnica chamada Baby Led Weaning, BLW, que dispensa colherzinhas e permite à criança pegar os alimentos com as mãos para explorá-los e conhecê-los, sentindo a textura, percebendo a cor e descobrindo o sabor, sem preocupações com sujeira ou com engasgo. Nos primeiros meses da nova rotina alimentar, eu procurava compartilhar com a Vitória apenas alimentos macios e que ela conseguiria pegar com as mãos, apesar da pouca coordenação motora. Mexerica, abacate, banana, ervilha, batata assada, pedaços de abóbora assada, brócolis cozidos. Foi uma experiência excelente para incentivar a autonomia dela, apesar de, a princípio, eu não achar que ela estava comendo o suficiente e absorvendo todos os nutrientes necessários para crescer com saúde. Então, para complementar a alimentação da minha filha, eu fazia panelas grandes de sopa, com as mais variadas vegetais e grãos, e congelava em pequenos potes de vidro para que ela pudesse comer ao longo da semana. Alimentação saudável e regrada, uma questão de tempo. Como eu comentei no início do capítulo, antes mesmo que a Vitória nascer, eu já estava engajada em me alimentar melhor, e essa consciência se fortaleceu ainda mais quando comecei a apresentar novos alimentos a ela. De nada adiantaria eu convencê-la de comer uma sopa de legumes gostosa e saudável se eu preferisse comer hambúrguer no jantar. Mais uma vez, vale repetir, a criança aprende muito mais observando com os nossos comportamentos do que simplesmente ouvindo o que falamos. Então, é essencial entender que comer é mais do que uma necessidade básica, é um ato de saúde e bem-estar que eu tento praticar com a minha família. Minha mãe sempre fez questão de que tivéssemos pelo menos uma refeição por dia em família. Então, eu cresci com a concepção de que almoço e jantar são momentos sagrados, em que nos sentamos à mesa com pessoas que gostamos para comer e conversar. Sempre sonhei em aplicar isso ao meu núcleo familiar também. Acontece que Ricardo tinha o costume de comer assistindo TV. Como eu gostaria muito de criar o hábito de me reunir com a minha família, no momento do almoço ou do jantar, fizemos um trato de que ele teria de mudar quando tivéssemos nossos filhos. Até hoje, ele faz um certo esforço para seguir a dinâmica
que eu propus, mas faz refeições conosco todos os dias. Além de transformar a refeição num momento de conexão familiar, o fato de estarmos junto à mesa traz a sensação de prazer associada à alimentação. Comer deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma alegria. Outro desafio que mamães e papais encontram no processo de introdução de novos alimentos à rotina da criança é sujeira. É inevitável, bebês fazem muita sujeira quando estão comendo. E você perceberá isso especialmente se também optar pela técnica BLW. Dar a comida na mão de uma criança de 6 meses e que não tem coordenação suficiente para levar o alimento à boca realmente faz muita sujeira e pode parecer um desastre. Mas isso faz parte do desenvolvimento, da descoberta, da experiência de comer saudável, experimentar texturas, cores e temperaturas. Apesar de exigir muita paciência das mamães e papais, essa experiência vale a pena. Sei que às vezes, por conta da rotina tarefada que muitos de nós temos, precisamos dar a comida na boca dos nossos filhos, mas eu aconselho muito dar uma colher para a criança pelo menos uma vez ao dia, para que ela explore os movimentos de alimentação. A Vitória come sozinha desde cedo, com garfo e colher, e isso vocês conseguem ver em muitos dos meus vídeos. Muitas pessoas ficam impressionadas, mas não há mágica, nem acontece do dia para a noite. Há sim um processo por trás dessa autonomia toda. Desde que ela era bebê, sentamos à mesa em família, para ela observar nosso comportamento e deixamos ela comer sozinha, usando talheres e copos, sem nos preocupar se vai cair no chão, fazer bagunça ou sujar a casa. Exige um certo desprendimento, é claro, mas a deliciosa sensação de ver seu filho se desenvolvendo com independência. Meu filho não come, o que faço? Eu acredito que cada um de nós é expert nos nossos filhos. Somos nós quem sabemos o que é melhor para eles e o que funciona na nossa rotina familiar. Por isso, se alimentar o seu filho é um problema que você, com a sua expertise de mãe, não consegue resolver, converse com o pediatra para ter respaldo. Acesso a informações nutricionais e a maneiras de introduzir alimentos saudáveis a rotina dele. Procure não forçar a criança a comer o que quer que seja, pois isso vai transformar a refeição num momento de briga, estresse e angústia. Quando forçamos uma criança a comer alguma coisa, ela desenvolve uma relação não saudável com o alimento. Isso pode acarretar em inúmeros problemas e traumas posteriores. Esse é mais um dos casos em que usar a empatia é infalível. Coloque-se no lugar da criança. Se você não gosta de um alimento, aceitaria que alguém enfiasse o alimento na sua boca? Certamente não. Estudos dizem que precisamos oferecer o mesmo alimento diversas vezes para a criança o aceite. Então, coloque a comida no prato dela. Por mais que ela não coma, vai perceber aos poucos, se acostumar com a presença do alimento ali e querer provar. E dessa maneira que podemos ampliar o cardápio de nossos filhos sem traumas. E mais do que isso, transmitir a eles a ideia de que comer é agradável, importante e tem como objetivo nutrir nosso corpo para que possamos desfrutar de uma vida saudável. Chegou o momento do desmame. E agora? Depois que eu peguei o jeito, amamentar a Vitória era um momento de relaxar com a minha filha, de dar atenção individual a ela, de nutrir o corpo dela, de vê-la descansando nos meus braços. Amamentar havia se tornado um ato tão especial que desmame era uma palavra assustadora para mim. Eu não sabia quando, mas sabia que esse dia chegaria. E por muito tempo, preferi nem pensar a respeito. Até que comecei a conversar com o meu médico sobre engravidar pela segunda vez. Em uma troca de e-mails, ele me perguntou se eu ainda estava amamentando. Eu respondi que sim, e ele me orientou a parar imediatamente para que meu ciclo menstrual se regulasse e eu pudesse então fazer a minha segunda fertilização in vitro. Acontece que meu ciclo menstrual já havia se regulado com um reloginho quando a Vitória completou 9 meses. E eu achei que isso fosse suficiente. Sempre ouvi história de mulheres que engravidavam enquanto amamentavam e pensei que eu seria mais uma delas, por que não? Então, quando cheguei a São Paulo para de fato começar o processo de fertilização, meu médico quis se certificar de que eu já não amamentava mais. Para a surpresa dele, eu contei que ainda dava de mamar sim, e ele ficou chocado. Eu te orientei a parar para que pudéssemos fazer o procedimento, mas doutor, eu estou menstruando, meu ciclo está regulado, respondi. Não importa. Quando a mãe amamenta, ela automaticamente libera um hormônio para evitar a gravidez, porque o corpo não foi feito para engravidar nesse período, ele me explicou. E ainda houve outro porém. Eu teria de tomar medicamentos para preparar o meu útero que poderiam ser transmitidos para a Vitória. Então, meu médico me deu uma escolha. Você pode continuar amamentando e a gente adia in vitro, ou você pode parar de amamentar e a gente segue com os planos de fertilização. Os especialistas aconselham que a criança tome leite materno até os 2 anos de idade. Eu estava disposta a cumprir essa recomendação, mas sempre dizia para mim mesma que se eu amamentasse a minha filha até 1 ano de vida, eu me sentiria vitoriosa. O problema foi que fui pega de surpresa, mesmo já tendo sido advertida por e-mail pelo médico.
Minha viagem ao Brasil havia sido especialmente para realizar a fertilização. Já estava preparada financeira e logisticamente para todo o processo, mas não para o desmame. Então conversei com o Ricardo e, em comum acordo, decidimos que eu pararia de amamentar. Estava muito preocupada com a Vitória. Como ela se sentiria? Como reagiria a essa mudança de rotina de alimentação? Fui para a casa da minha mãe, onde estávamos hospedados, determinada a ser muito sincera com a minha filha, apesar de ela ter apenas 1 ano e 3 meses. Expliquei que ela mamaria no meu peito pela última vez naquela noite e que havia chegado a hora de tomar leite de mamadeira. É óbvio que ela não entendeu tudo, mas eu acredito muito no diálogo com a criança, não importa a idade dela. Não devemos nos estender ou dar uma lição de vida, mas usando um vocabulário simples e frase curta e objetiva, é possível se comunicar com a criança para que ela absorva o máximo possível do que foi dito. A última amamentação. Estávamos na casa da minha mãe. Deitei com a Vitória em um colchão. Chorei enquanto amamentava pela última vez. Foi um choro de despedida, mas também de alegria e gratidão pela oportunidade de dar de mamar para minha filha durante 1 ano e 3 meses. Encontrei conforto quando me dei conta de que meu seio direito, que sempre teve menos leite, já havia praticamente secado. No fundo, eu sabia que era uma questão de tempo e que a amamentação, naquele momento, servia mais para o conforto da minha filha do que para a nutrição dela. Afinal, ela já comia sólidos em refeições diárias, com horário determinado. No dia seguinte, quando acordamos, ela pediu para mamar. Mais uma vez, a solução veio pelo diálogo. Lembra, filha, do que a gente conversou ontem? Agora não tem mais mamar. De hoje em diante, você vai tomar leite na mamadeira, expliquei. Ela resmungou um pouco, mas aceitou. Entendeu? Então, eu e minha mãe oferecemos a mamadeira para ela. A princípio, ela não gostou. Mamou um pouco e já soltou. Aí começamos a pensar no que poderíamos fazer. Eu sei que a solução que encontramos não foi a melhor possível e não aconselho ninguém a fazer o mesmo, porque não é uma prática das mais saudáveis, mas confesso que foi a grande ajuda na época. Eu precisava que a Vitória pegasse gosto pela mamadeira, então, com a minha mãe, decidi adicionar uma colherinha de chocolate em pó ao leite dela, para dar um sabor extra e facilitar aquele momento de transição. Para nossa surpresa, a Vitória sugou aquela mamadeira como se não houvesse amanhã. Eu e minha mãe nos olhamos em estado de choque, mas também com certo alívio e com determinação de que aquilo seria provisório. Eu sou fã número 1 de leite com achocolatado, inclusive tomo até hoje, mas não queria introduzir tão cedo para minha filha. Então passamos uma semana adicionando chocolate à mamadeira e diminuindo gradativamente a quantidade, até que na segunda semana ela tomou leite puro e não reclamou. Continuou mamando como se tivesse sido sempre assim. Por fim, a transição foi muito mais fácil do que eu imaginava. Atribuo isso à minha certeza de que estava fazendo. Toda escolha tem uma consequência. Muitas vezes, para alcançar um objetivo, temos de abrir mão do outro. Eu não senti em nenhum momento que estava sacrificando a Vitória, nem que estava fazendo algo de errado. E acho que nós mães sempre temos de ter essa paz interior. Eu não estava privando a minha filha de leite materno por um capricho meu. Eu e Ricardo havíamos decidido ter outro filho. E o desmame seria necessário para que cumpríssemos esse projeto e grande objetivo. Isso me aliviou de toda eventual culpa que eu poderia sentir. Obrigada por acompanhar a leitura deste capítulo do livro Agora que Sou Mãe, Os Desafios e Aprendizados da Maternidade, por Flávia Kalina.